Pois pessoal, antes de começar o vídeo, vou já dizer que este vídeo de hoje não terá qualquer tipo de conteúdo de TV, é apenas uma opinião minha. Portanto, quem vem apenas ao canal para ver conteúdo da TV e não quiser prosseguir, pois esteja à vontade. No vídeo de hoje vou só dar a minha opinião à atualidade do Benfica, também falar sobre a eliminação da Taça da Liga, que eu não fiquei triste porque Taça da Liga é o troféu menos importante em Portugal, mas sim fiquei preocupado com o futebol do Benfica, pois a minha única preocupação com esta eliminação da Taça da Liga foi o futebol apresentado pelo Benfica, que há uns tempos atrás dava indícios de melhoria, mas voltou tudo ao normal. Eu fiquei na dúvida se no banco estaria Bruno Lage ou Mourinho. Eu que aqui neste mesmo canal defendi Mourinho com unhas e dentes até que deu. Esta eliminação e estes 3-1 frente ao Braga dou por encerrado o estado de graça do José Mourinho. O Zé Mourinho não escolheu o plantel. O Zé Mourinho não esteve cá no início e não fez pré-época, mas isso não é desculpa para tudo. Não é desculpa para tudo e principalmente para certas opções que nenhum benfiquista, acho que minimamente que perceba um pouco de futebol, que não fique indignado. Por exemplo, vou já dizer, com a insistência em Barreiro ali atrás do ponta de lança, número 10, não se percebe a fazer os jogos inteiros. E por exemplo, Sudakov a jogar a extremo esquerdo, não lembra a ninguém mesmo. Esta tem sido a equipa preferida de Zé Mourinho, o que deixa algumas, ou seja, só está ali o Manu devido à lesão do Barrenechea, mas vocês compreendem o que eu quero dizer. Esta foi a equipa titular frente ao Braga e como podem ver, assim logo de cara está ali jogadores que já mereciam ter saído da equipa. Por exemplo, o Dal ou o Obrador é mesmo um cepo e não treina, ou não percebo porque é que a insistência sempre em Dal se ele continua a enterrar a equipa. Para mim a posição de Dal ainda continua a ser, ou seja, a posição para o Dal, para mim, na minha opinião, continua a ser a de médio esquerdo, à frente do defesa esquerdo, como fez o ano passado quando jogava com Carreras. Porque não experimentar o Sidney Cabral a defesa esquerdo e, por exemplo, o Dal a médio esquerdo e Sudakov no meio, no lugar de Leandro Barreiro. Leandro Barreiro já fez bons jogos. Eu próprio já disse e continuo a afirmar, Leandro Barreiro para mim era para manter no plantel, não como titular indiscutível, não para fazer os 90 minutos. Ou seja, veja-se bem a confiança que Zé Mourinho tem nos jogadores, que Barreiro começa ali atrás do ponta de lança e acaba a número 6. Portanto, não sei qual é que é do Zé Mourinho. Espero que seja apenas uma mensagem para o Rui Costa a dizer que tem falta de reforços, e realmente tem, principalmente para as extremas, direita e esquerda. Continuo a dizer que Sheldrup que não é jogador para jogar no Benfica. Para este ano, esse sim. Agora já podia ter experimentado, por exemplo, para este ano a jogar ali atrás do Pavlidis, não é? Não sei. Se calhar sou eu que não percebo nada de futebol, mas é mesmo assim. Este jogo contra o Braga apenas demonstrou o que eu já penso há muito tempo, é que a classificação da Liga Portuguesa está mal, porque devia ser o Benfica, deveria estar em quarto lugar, pois o futebol do Benfica não se aproxima nem um pouco ao futebol do Sporting de Braga, e estes últimos jogos com o Sporting de Braga, acho que até o mais ferrenho dos benfiquistas consegue admitir isso. É fácil de ver, o Benfica
O Mourinho diz que a segunda parte que foi diferente. Realmente a segunda parte no jogo em Braga foi diferente. O Benfica realmente jogou melhor com o Braga. Mas na Taça da Liga, embora o Benfica tenha tido um pouco mais de posse de bola do que teve na primeira parte, o Braga dominou o jogo por inteiro. E além disso, o jogo poderia ter ficado logo resolvido. Porque se o árbitro quisesse, poderia ter expulsado o Otamendi logo cedo. Mas eu vou manter o meu critério tal e qual como disse no vídeo do Sporting Gil Vicente. Aceito a expulsão do Gonçalo Inácio, mas se o árbitro não tem expulsado o Gonçalo Inácio, eu também iria aceitar. O Benarek contra o Santa Clara, a mesma coisa. O árbitro não expulsou o Benarek, mas eu também aceito. E aqui a mesma coisa. O Otamendi não foi expulso e eu também aceito, mas também aceitaria se o Otamendi tem sido expulso. O Benfica não se pode queixar nada do árbitro em relação ao resultado final. Agora, uma coisa é certa: João Pinheiro é um árbitro péssimo, horrível. Se em altura já foi considerado o melhor português, nesta altura pode estar se calhar nos piores. E eu vou já explicar porque é que eu penso assim. Basta ver a série de erros que ele cometeu neste jogo. Otamendi, ok, poderia ter sido expulso ou não. Se calhar sim, se calhar não. Fica ali na dúvida. Eu tenho a certeza absoluta que se fosse contra outro clube, o Braga contra um clube mais pequeno, se calhar teria sido expulsado. Esta é a realidade, mas isto serve para os três grandes. Exatamente, serve para os três grandes. Às vezes sim, às vezes não, mas em suma e na maior parte das vezes isto serve para os três grandes. Depois, para este ano, expulsão claríssima. Era claro, o árbitro não expulsou e o vídeo-árbitro não chamou porque não tiveram tomates. Para mim, para este ano, rua, entrada de vermelho direto. Penalti, claro, por assinalar a favor do Benfica. Aquela mão do defesa do Braga, já não me lembro quem foi, mas acho que foi aquele que se atirou para o chão lá quando sentiu aquele sopro do Rios lá no jogo de Braga. Portanto, posso dizer que penalti claro, penalti claríssimo. Expulsão do Otamendi depois, no fim, por segundo amarelo, a não ser que o Otamendi terá dito alguma coisa que ainda não surgiu, mas nesta altura ainda não se soube nada. Se foi por aquilo que nós vimos na TV, o segundo amarelo a Otamendi foi única e exclusivamente para tirar Otamendi do jogo contra o Porto. É verdade. Ao fim e ao cabo, no cômputo geral, o Braga foi mais prejudicado que o Benfica e o João Pinheiro demonstrou que acho que se poderia manter a apitar jogos dos infantis, dos distritais ou dos jogos que eu faço de vez em quando com o pessoal do trabalho. Acho que seria melhor assim. Acho que a carreira do João Pinheiro tem futuro, mas lá mais em baixo. Agora outra coisa que não tem nada a ver com futebol, mas antes que eu me esqueça, só gostaria de dar aqui um recado. Não vou dizer nicks nem nada. Para as virgens ofendidas que vêm para aqui e que ficam ofendidos que eu critico os seus fãs, mais propriamente o último vídeo do Otávio Machado, tenho pena. Para esses parolos, que é mesmo assim, para esses parolos, essas pessoas para quem estou a falar sabem para quem eu estou a falar. Infelizmente o YouTube não deixa banir pessoas do canal e nem impedir que elas vejam os nossos vídeos. Infelizmente não dá para fazer, senão eu já tinha feito. Mas eu não percebo porque é que essas pessoas de outros clubes e que ficam ofendidas com os meus vídeos, o que é que vêm para aqui cheirar? Eu convidava-os seriamente mesmo a abandonarem. Eu prefiro ter poucas visualizações e ter aqui poucas pessoas, mas ter o chat mais calmo, a gente conseguir entender-se uns com os outros e respeitar-nos uns aos outros. Se vocês acham que eu não respeito os comentadores, eu apenas comento e dou a minha opinião sobre esses comentadores. Agora, como benfiquista, eu não deixo passar quem nos chama de burro, como já aconteceu.
alguém que chamou de burro indiretamente os adeptos do Benfica. Não foi assim há muito tempo. Quem diz que Mourinho fala para os burros, não é? Isso pode dar asa a muitas opiniões, não é? Exatamente. E para quem fica ofendido por eu criticar e satirizar, porque é uma sátira o que eu faço, o Otávio, um senhor que vai normalmente à televisão, não sei a qual canal é, se ficam ofendidos com uma pessoa que praticamente, desde que Jorge Jesus abandonou o Benfica, a única coisa que faz é destilar ódio ao Benfica e dizer mal do Benfica em tudo, pois epá, vejam os programas na TV e não me venham para aqui chatear o focinho, meu, a sério, não me chateiem. Vocês podem dizer, mas tu tens a tua opinião sobre esses comentadores, então temos sobre ti. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque vocês partem de um princípio que não é o mesmo que eu parto. Portanto, para essas pessoas que vêm para aqui me chatear, não vejam os meus vídeos, saiam daqui, saiam do canal, vão para o raio que os parta e não me chateiem os cornos. É mesmo assim. E é só para dizer que eu, a partir de agora, para essas certas pessoas, vou silenciá-los, ou seja, podem escrever tudo o que quiserem, que ninguém vai ver, nem eu, nem mais ninguém. Portanto, se vocês dão ao trabalho de estar subscritos no meu canal apenas para comentar e dizer merda, principalmente sobre mim, não venham para aqui. Se não gostam da minha opinião, não venham para aqui. Vão para o canal dos sportinguistas e dos portistas, e se calhar até alguns benfiquistas, que eu não sei. Mas uma coisa é certa: eu não vou ao canal de sportinguistas nem de benfiquistas, não por ter alguma coisa contra, simplesmente porque sou do Benfica e não me interessa nada do que eles falam entre eles. Aconselhava a fazer o mesmo para quem fica ofendido com os meus vídeos. Voltando ao Benfica, eu sinceramente prevejo aqui um segundo Vietnã. Aliás, acho que já estamos em velocidade de cruzeiro no Vietnã 2.0 desde se calhar um ano e tal, um Vietnã declarado. E o que está a acontecer agora é precisamente isto. Não estou a ver uma solução para o fim deste ciclo do Benfica. Eu vejo muitos vídeos sobre o Benfica e passo por muitos canais e redes sociais do Benfica, oficiais e não oficiais, de alguns youtubers em relação ao Benfica, e uma coisa que eu vejo muito nos comentários é os 65% que votou nisto, os parabéns, qualquer coisa. Assim, qualquer coisa que tenha a ver com os 65% que votaram no Rui Costa. É só para dizer, não me incluam nesses 65%, eu sei o que estou a dizer. Estou de consciência tranquila que eu não faço parte destes 65%, porque eu já previa o que está a acontecer neste momento. Neste momento o que está a acontecer, para quem não é, ou para quem já passou por isto, por isso como eu, sabe o que é que está a acontecer e sabe que isto é um ciclo muito difícil de sair. E este ciclo só se iria conseguir sair com uma mudança, e era uma mudança radical. Essa mudança radical não aconteceu. Não vou criticar os benfiquistas, isso não. Quem sou eu, não é? Quem sou eu para criticar benfiquistas? Eu não critico adeptos, não critico simpatizantes do Benfica, eu critico a direção. Direção, treinadores, jogadores e alguns ressabiados que vêm aqui ao meu canal, e também comentadores e comentadeiros. Da maneira também que eu recebo feedback nas minhas redes sociais e aqui no canal, até parece que eu que não gosto de comentador nenhum que diga mal do Benfica. O que é que eu estou a fazer aqui agora? Acho que ainda não disse nada de bem do Benfica. Eu sou uma pessoa realista, sempre fui, sempre tentei defender o Benfica. O Benfica sempre tentei defender e vou defender, porque o Benfica, a instituição Benfica, eu irei sempre defender. Agora, quem a integra, isso já é diferente. Eu tive aqui muito tempo, como vocês sabem, a defender o Mourinho, com unhas e dentes, mas como eu disse, tudo tem um tempo, e para mim o estado de graça já acabou, e agora acho que o Mourinho já teve
mais que tempo suficiente para conseguir orientar esta equipa, não conseguiu, e a partir de agora irei ser um pouco mais crítico em relação ao Mourinho, a Rui Costa e também a jogadores. O que passa na TV é que estão a dar uma ideia que o Mourinho está a ser duro com os jogadores. Eu não acho, eu acho que o Mourinho até está a ser muito brando com os jogadores, para aquilo que o Mourinho já foi. Está a ser mesmo muito brando, porque jogadores de 25, 30 milhões não podem fazer aquilo que fazem ou que fizeram contra a Braga, contra a Casa Pia e contra muitas equipas, não é só contra o Braga. Deu uma autêntica lição de futebol ao Benfica em todos os aspectos. E isso deixa-me triste por ver que a classificação nem devia ser aquela que é, porque se for por futebol apresentado, sei que o Braga que já perdeu alguns jogos, mas o que é certo é que o Benfica, em confronto direto com o Braga, não consegue ganhar e aliás é dominado. E não há hipótese. Eu estava a ver o jogo, assim que eu vi o jogo e acabou a primeira parte, eu vi logo não há volta a dar. O Braga é muito melhor em tudo, não há hipótese. E mais uma vez eu digo, não fiquei triste com a eliminação da Taça da Liga, porque pronto, é Taça da Liga. Agora, uma coisa é certa, iríamos ter uma oportunidade de ter mais um troféu, embora seja um troféu que pouco conte. Agora, o preocupante foi a maneira como o Benfica perdeu. E nós, na quarta-feira, temos um jogo contra a melhor equipa do campeonato. E eu costumo até ser otimista, mas vamos ver. Sei que em jogos de grandes nada é certo, mas não sei não. Eu estou preocupado do jogo com o Porto. E depois tem mais uma. Se o Porto ganha, o Benfica fica fora de tudo este ano. Fica fora de tudo. E o único troféu oficial da época 2025-2026 irá ser um troféu que foi ganho por Bruno Lage, que é a Supertaça. É assim, é verdade. Por falar em comentadores, eu já falei muitas vezes sobre isso. Eu agora não tenho tido muito tempo de fazer vídeos, o meu horário mudou e agora tenho mais tempo de manhã do que à noite. De manhã, como vocês sabem, não há programas, mas aos fins de semana, pelo menos, eu vou tentar fazer um apanhado da semana inteira com o tal conteúdo da média livre que depois irá ser desmonetizado, não é? Mas pronto, é o que é. Eles querem os meus 7, 8 euros por vídeo, eles que fiquem lá com eles, que dá para comprar uns pacotes de vinho a alguns comentadores. Portanto, um pacote de vinho desses de 1 litro é mais ou menos 1 euro. A média que eu faço por vídeo é 6, 7, 8 euros. Portanto, ainda dá muitos litros de vinho. E essa malta tem secura, eles merecem beber. Agora, se eu for falar em relação a alguns comentadores, para vocês também não verem que eu sou crítica de todos os comentadores que não são do Benfica ou que dizem mal do Benfica, isso não tem nada a ver, tem apenas a ver com a imparcialidade. E eu, por acaso, a minha opinião é esta: gosto muito do Pedro Sousa, sei que ele, ou alegadamente ele não é do Benfica, mas gosto muito do Pedro Sousa, acho que é uma pessoa imparcial, pelo menos nos comentários que faz em relação aos 3 grandes. Portanto, gosto muito do Pedro Sousa. O Pinotes do Sporting também está entre os meus preferidos, embora ele tenha mudado um pouco desde que o Sporting começou a ganhar. Mas pronto, é o que é. Dos comentadores do Benfica, epá, o Calado tem dias. E ali o António, aquele senhor de cabelo assim grisalho, assim mais forte, também gosto desse senhor. Aquele do Porto, não sei como é que se chama, que também já fez relatos dos jogos, embora ele, até nos próprios relatos que faz do Porto, às vezes puxa a brasa à sua sardinha, o que não devia de ser, mas eu nem desgosto dele. Na CNN, para mim, não está lá nenhum que se aproveite, só para limpar já a CNN. Mas a CNN também, se formos falar da CNN em relação a comentadores e jornalistas, seja de desporto,
Seja, por exemplo, em relação à política, a CNN por mim fechava, CNN, SIC, para mim isso é tudo, não há palavras, é lixo, jornalixo. Eles que agora estão tão indignados com essa palavra, eu vou utilizá-la. CNN para mim é jornalixo, em tudo mesmo. Desporto e política então é super jornalixo. E a minha opinião em relação à taça da Liga e a alguns ressabiados que vêm aqui foi esta. Sei que vou ter muitas menos pessoas a verem este vídeo, mas é assim, pessoal, desta vez não consegui pôr nada de multimédia, mas o próximo vídeo irá ser normal, irá ser um comentário aos comentadores. Peço desculpa a quem vem aqui na boa, que são muitas pessoas, e que eu agradeço e continuarei a agradecer as pessoas virem aqui e comentarem e muitas vezes não discordarem de mim e termos uma discussão saudável. E os outros que vêm para aqui para fazer merda podem ir para um sítio que eu cá sei, que eu não vou aqui dizer. E pronto, pessoal, até o próximo vídeo. Quem gosta continua aqui a aparecer, que será sempre bem tratado, e mais uma vez os outros podem levar na anilha. Até o próximo vídeo, pessoal.